Você presta atenção na escola, estuda bastante, consegue um bom emprego, trabalha muito ao longo de sua carreira. Tudo para que um dia possa relaxar e aproveitar uma agradável e tranquila aposentadoria. Pelo menos essa é a história que te contam desde pequeno. Mas não é uma que sempre corresponde à realidade. Há inúmeras histórias de pessoas com bons empregos e bons hábitos de poupar ainda precisando trabalhar bem na terceira idade. Isso sem falar das pessoas que infelizmente nunca têm os privilégios de uma educação superior ou uma carreira estável. Relatórios recentes descobriram que menos de 30% dos trabalhadores estão no caminho para se aposentar, e um número ainda menor pensa que terá uma aposentadoria confortável. E não é preciso ter dúvida. Eu sei que você não queria ouvir isso, mas há alguns grandes fatores em jogo no mundo hoje que vão agir para manter a maioria das gerações mais jovens na força de trabalho para o resto de suas vidas. Isso é tudo antes de considerar o grande empecilho que a pandemia do Covid-19 causou. Um evento global que realmente tem trabalhado para ampliar a lacuna entre as gerações mais jovens com menos ativos e emprego mais precário, versus as gerações mais velhas que tendem a ser mais seguras. Agora você pode pensar que é diferente. Você investe em renda fixa, paga sua aposentadoria, economiza sem pensar duas vezes, se inscreve em nosso canal e até investe regularmente no mercado de ações. Bom, isso é tudo perfeito, mas ainda tenho mais notícias para você. Há muitas questões em jogo aqui. A inflação, os imóveis, a bolsa de valores e uma série de condições econômicas mais amplas ameaçam todo esse sonho. Então, é hora de aprender como o dinheiro funciona para descobrir por que estaremos todos nessa luta até os 120 anos de idade. Então, o primeiro culpado óbvio é o custo de moradia. Adquirir uma casa se tornou um grande desafio para a maioria dos trabalhadores. Eu sei que esse problema não é nada novo, mas ainda existem alguns fatores muito importantes que as pessoas não consideram. Mesmo quem ganha um salário alto, se forma em uma universidade boa e trabalha em áreas que pagam muito como o setor bancário, de investimentos e tecnologia, acabam tendo que migrar para áreas de custo de vida alto como São Paulo. E nos Estados Unidos, um estudo recentemente relatou que a maioria dos jovens adultos entre 18 e 30 anos agora estão morando em casa com os pais. A idade média de um primeiro comprador de casa em 2019 era 34, e os especialistas concordam que é quase inevitável que esse número seja ainda maior por causa da pandemia. Além disso, os jovens compradores tendem a comprar moradias menores, como apartamentos e casas geminadas, em vez de casas familiares tradicionais e independentes. Não porque eles não querem, mas porque não podem pagar. Este é um problema real porque, como a maioria das pessoas financeiramente seguras dirá, sua casa é seu maior ativo. Isso não significa apenas que é o ativo que eles possuem que vale mais dinheiro. Ter uma casa significa que você não tem despesas de aluguel e, mesmo que esteja pagando um financiamento, esses pagamentos pelo menos estarão construindo patrimônio na casa. Além disso, uma vez que um financiamento é pago, você tem um lugar para morar com custos contínuos muito baixos. Se aposentar com uma casa, significa que até mesmo pequenas quantias de aposentadoria podem ser suficientes para suprir suas necessidades quando comparadas a alguém que precisará continuar pagando um aluguel ou financiamento de sua casa. Se um dono de imóvel estiver apertado, é mais fácil reduzir seus custos do que reduzir o aluguel que teria que pagar se não tivesse o imóvel, um luxo que quem não tem sua casa própria terá. Agora, vamos ser generosos e pegar essa idade média de 34 para comprar uma primeira casa, colocar um financiamento de 30 anos em cima disso, e de repente, mesmo com essa suposição otimista, um jovem trabalhador chegará em seus 60 anos ainda pagando um financiamento de moradia. Isso supõe que essa pessoa nunca irá melhorar sua casa, ou reformá-la, ou fazer qualquer coisa para aumentar seus custos. A geração mais nova pode até pensar, bom, os mais velhos têm que morrer algum dia e deixar suas casas, certo? E sim, eu acho que sim. Por mais desagradável que possa ser, é uma realidade. O problema é que isso provavelmente só vai aumentar o problema. Mas na realidade, as heranças que poderiam realmente financiar uma aposentadoria tendem a ir para pessoas que já são bem velhas e ricas. Agora, novamente, a questão do custo de habitação inacessível é um debate tão antigo quanto o capitalismo moderno, mas talvez isso não seja um problema de qualquer maneira. Talvez você ainda não esteja preocupado porque tem planos para se divertir na aposentadoria, mesmo sem uma casa para chamar de sua. Mas vamos colocar esses planos à prova. A Bolsa de Valores é outro grande veículo pelo qual as pessoas financiam suas aposentadorias. Até mesmo a previdência privada depende, em última análise, do crescimento da Bolsa para fornecer rendimentos aos seus membros na aposentadoria. Mas essa suposição de retornos infinitos pode estar sob ameaça. Para entender por quê, considere um exemplo simples. 10 lenhadores estão trabalhando em uma serraria que cria estruturas para casas residenciais. No momento, os lenhadores estão usando apenas ferramentas manuais básicas, mas se todos trabalharem duro e ninguém se esquivar, eles cumprirão suas cotas. Um lenhador particularmente astuto tira uma parte de seu salário,
Com o tempo usa para financiar pesquisas sobre ferramentas elétricas. Seu dinheiro foi bem gasto porque ele eventualmente inventou a serra elétrica. Ele então economiza um pouco mais de seu dinheiro para comprar os materiais necessários para construir 9 cópias de sua nova invenção. Ele então dá essas 9 serras para seus colegas que antes usavam apenas ferramentas manuais. Isso explode sua produtividade o suficiente para que eles ainda possam cumprir sua função, mesmo se o primeiro lenhador não aparecer para trabalhar. Isso é o que chamamos de investimento de capital. E é assim que, pelo menos em teoria, podemos financiar de forma sustentável as aposentadorias das pessoas. A mesma quantidade de madeira é produzida, e os outros 9 lenhadores não precisam trabalhar mais como antes, e o primeiro lenhador, o dono da invenção, é devidamente recompensado por sua criação com uma aposentadoria confortável. Claro que este é um exemplo muito simples, mas na realidade, a maioria das pessoas faz a mesma coisa apenas através do mercado de ações. As empresas arrecadam dinheiro e depois usam esse dinheiro para comprar equipamentos de capital, que permitirão que seus trabalhadores produzam de maneira efetiva e eficiente bens e serviços para a economia. Mas vamos voltar ao nosso exemplo simplificado. Problemas começam a surgir quando mais lenhadores têm a mesma ideia brilhante. Um deles pode investir em uma empilhadeira para tornar o trabalho de 9 homens possível com apenas 8. E então outro pode fazer o mesmo com pistolas de pregos para tornar o trabalho dos 8 homens restantes possível com apenas 7 e assim por diante. Mas a cada vez que isso acontece, fica um pouco mais difícil encontrar a próxima coisa. Eventualmente, você vai precisar de uma linha de produção quase totalmente automatizada, e mesmo assim provavelmente vai querer pelo menos um trabalhador lá para supervisionar esta operação. Cada humano que você tira da equação e substitui por um pedaço de capital se torna mais e mais caro, especialmente quando comparado a outros investimentos alternativos. Vamos dizer que o lenhador número 5 precisa investir milhões de dólares em um braço robótico, para efetivamente se aposentar, garantindo que a cota da serraria seja cumprida. Ele pode apenas dizer: o que farei em vez disso é apenas comprar a fábrica, e exigir que os 4 trabalhadores restantes trabalhem mais 10 horas por semana para cobrir minha ausência, enquanto eu me aposento. Agora esse cara parece uma pessoa ruim, mas pense: quantas horas por semana você está trabalhando em seu emprego só para cobrir seu aluguel? Este investimento em ativos não produtivos, que são ativos que não ajudam a adicionar valor, é um grande obstáculo. Agora, o exemplo clássico de um ativo não produtivo é algo como ouro, Bitcoin, cartas de Pokémon e, claro, imóveis. O mercado imobiliário é estranho porque, ao contrário desses outros ativos não produtivos, ele produz renda sem precisar ser vendido. Ele faz isso através do aluguel. Investir em imóveis tem sido um investimento particularmente atraente para muitas pessoas, o que faz duas coisas: aumenta o preço dos imóveis, causando mais deste problema que vimos na primeira parte deste vídeo, mas tira dos investimentos em tipos de ativos produtivos que poderiam providenciar de forma sustentável as aposentadorias. Há um outro problema além disso: a superinflação de todos os mercados de ativos. Vamos olhar para nosso exemplo original dessas serras de mesa. Eram máquinas que cortavam pedaços de madeira. Vamos dizer que elas podem cortar 20 peças cada uma por dia. Agora vamos substituir essas serras de mesa por ações. Estas são efetivamente máquinas para fazer dinheiro na forma de dividendos. Vamos dizer que cada ação faz R$ 20 por dia. Em ambos os exemplos, o lenhador precisaria possuir 9 de cada para poder financiar sua aposentadoria. 180 pedaços de madeira substituiriam seu trabalho na serraria, e $180 por dia substituiriam sua renda. Então qualquer uma das opções funciona bem. Agora, de maneira contraintuitiva, problemas surgem quando esses ativos se tornam mais caros. A maioria das pessoas acha que ações se tornarem mais caras é uma coisa boa, e é, mas para as pessoas que já as possuem. Imagine que cada ação estava sendo negociada por R$ 10.000. Economizar 90 mil é uma tarefa difícil para um lenhador que ganha 180 por dia, mas é certamente possível ao longo de uma carreira. Agora imagine que essas mesmas ações estavam sendo negociadas por R$ 100.000 enquanto ainda pagam o mesmo dividendo diário de R$ 20. Se você já possuía essas ações, você estaria se sentindo ótimo porque seu patrimônio líquido no papel cresceu bastante, mas nosso lenhador agora tem que comprar 900 mil em ações para financiar sua aposentadoria, o que não é realisticamente possível dentro de sua carreira. Agora, isso pode parecer um exemplo exagerado, mas não é. É exatamente o que está acontecendo hoje. Para ver isso, vamos olhar para a relação preço-lucro do índice americano. Historicamente, ela ficou em torno de um múltiplo de 15, o que significa que, em média, levaria 15 anos para os lucros dessas ações pagarem pela própria ação. Ou seja, se você comprasse R$ 10.000 de uma ação, levaria 15 anos para você receber esse valor todo em dividendos, que seria um extra além do valor da ação.
Hoje, esse múltiplo está pouco abaixo de 50 anos, que é o segundo maior da história, perdendo apenas para o ano de 2008, que como todos sabem foi um momento de prosperidade econômica generalizada. Em termos simples, isso significa que as pessoas vão precisar investir 3 vezes mais para financiar suas aposentadorias, ou contar com o próximo grande tonto para comprar suas ações na aposentadoria por um múltiplo de 100, 200, 1000 vezes, o que, aliás, certos investidores já estão fazendo para algumas ações. Agora você pode dizer, ah bem, as ações não são como uma serra elétrica. Esses dividendos podem e provavelmente aumentarão no futuro, certo? É claro, isso é quase garantido, mas ainda é improvável que vejamos novamente a proporção de preço por lucro tão bom quanto antes. Primeiramente, se uma empresa começa a pagar um dividendo consistentemente alto em relação ao seu preço de mercado, bem, então os investidores vão comprá-la, o que vai aumentar o preço, o que significa que não será mais um grande negócio. As forças de mercado são uma coisa difícil. A segunda razão é um pouco mais complicada, mas é uma que tem alguns economistas líderes genuinamente preocupados. Robert Gordon é um economista americano que publicou este artigo. O crescimento econômico dos Estados Unidos acabou. A inovação vacilante confronta os 6 contratempos. É um artigo fantástico que é surpreendentemente legível mesmo para pessoas sem um conhecimento econômico. Mas atenção! Gordon basicamente argumenta que os últimos 200 anos de inovação e crescimento econômico foram mais uma exceção do que a regra que devemos continuar a esperar indefinidamente no futuro. Crescimento ilimitado em um mundo finito. Qual a chance? Gordon basicamente argumenta que esta geração é o quinto lenhador, todas as inovações fáceis que melhoram drasticamente a produtividade já foram feitas, e até mesmo melhorias graduais daqui para frente serão ou muito caras, ou apenas uma embalagem nova de marketing para vender mais. Trabalhar mais para mudar o valor de formas novas e criativas mais do que trabalhar para realmente criar qualquer coisa. Se esta perspectiva um tanto sombria não fosse suficiente, Gordon argumentou que isso coincidiria com o que ele descreveu como os 6 contratempos econômicos. Estas são forças que irão atuar para desacelerar o crescimento nas economias ao redor do mundo por pelo menos os próximos 100 anos. Esses contratempos são a perda do dividendo demográfico. Basicamente, a economia viu um grande impulso quando as mulheres começaram a entrar para a força de trabalho entre os anos 1960 e 1990. Agora, a maioria das mulheres em países desenvolvidos trabalha em uma carreira profissional semelhante aos homens, mas isso é apenas o normal agora. Nós nunca vamos ser capazes de dobrar a força de trabalho novamente, a menos que, bem, você sabe, nós façamos as pessoas trabalharem mais horas por dia, e mais até tarde em suas vidas. O segundo contrapeso é a diminuição na educação superior. A educação está se tornando mais cara, menos abrangente e cada vez mais irrelevante para as exigências da força de trabalho moderna. Um diploma de 4 ou 5 anos simplesmente não significa tanto quanto significava há 50 anos, nem para o indivíduo nem para a economia como um todo. O terceiro contrapeso é o aumento da desigualdade, um assunto delicado na melhor das hipóteses, mas Gordon foi surpreendentemente pragmático em sua abordagem à questão. O artigo notou que as rendas estavam aumentando em média cerca de 1,3% ao ano. Mas esse crescimento foi fortemente focado na elite, e para o resto da população, esse crescimento foi em média 0,4% ao ano. É claro que os ricos se tornaram cada vez mais ricos enquanto o restante da população teve uma melhora muito modesta na qualidade de vida. Isso não seria um problema se os ricos fossem todos como Elon Musk, investindo seus bilhões em espaçonaves e fábricas de carros elétricos, mas muitos são como o nosso quinto lenhador, investindo em imóveis ou fundos de cobertura que podem ser ótimos para maximizar seu próprio patrimônio líquido, mas não fazem muito pela produtividade de toda a economia. O quarto contrapeso é a globalização, o que foi muito bom para países em desenvolvimento como a China e a Índia, mas não tão bom para as economias desenvolvidas, já que a globalização geralmente envolve a internacionalização de empregos bem remunerados, que foi extremamente acelerado quando as pessoas começaram a trabalhar de casa na pandemia, o que consequentemente causa uma diminuição no salário e no poder de compra em países mais desenvolvidos. O quinto contrapeso é o endividamento, tanto pessoal quanto governamental, que é algo que realmente não precisa de muita explicação. E o sexto contrapeso é o envelhecimento da população. Cada vez mais pessoas vão precisar financiar suas aposentadorias, e como vimos, isso é um problema complicado. Cada vez mais pessoas vão precisar adiar suas aposentadorias, e como vimos, isso é um problema complicado. Agora, todo esse ensaio foi escrito antes da pandemia e, embora a pandemia tenha acelerado muitas dessas tendências, é justo dizer que elas já estavam em andamento muito antes disso. Então, o que isso significa para você? Especificamente, como isso afeta sua aposentadoria? Bem,
Infelizmente, significa que a perspectiva de aposentadoria para muitas pessoas está piorando. Agora, isso não é para dizer que a aposentadoria é impossível, é apenas para dizer que precisamos repensar como vamos lá. Guardar 10 ou 20% do seu salário para investir não vai mais funcionar. As pessoas precisarão considerar opções mais criativas. Algumas dessas opções podem incluir começar a economizar mais cedo, poupar uma porcentagem maior de sua renda, planejar trabalhar além da idade tradicional de aposentadoria, considerar fontes alternativas de renda na aposentadoria, tais como um negócio paralelo, imóveis de aluguel ou um trabalho de meio período. Também é importante lembrar que a aposentadoria não precisa ser uma mudança brusca. Muitas pessoas se beneficiam financeiramente e psicologicamente de uma aposentadoria gradual ou parcial. Isto pode envolver reduzir as horas em seu trabalho atual, passar para um papel menos exigente, ou fazer a transição para um trabalho de meio período ou de consultoria. É importante lembrar também que, embora a situação pareça depressiva, a humanidade superou desafios semelhantes no passado e provavelmente fará isso de novo. Não importa quão dura a situação possa parecer, sempre há coisas que podemos fazer para melhorar nossas circunstâncias pessoais. A última coisa que vou dizer é que, independentemente de como a situação da aposentadoria muda, a importância da educação financeira só vai aumentar. Então continue a aprender e a se informar. Você está dando o primeiro passo apenas assistindo a este vídeo. Portanto, continue com o bom trabalho e lembre-se, nunca é cedo demais para começar a pensar e a planejar sua aposentadoria. Toda semana irei criar conteúdo para você entender a verdade sobre o dinheiro. Então, para estar sempre preparado, se inscreva e ative as notificações. Um grande abraço.